Olá, prezado estudante. Sou o professor Luiz Aguni e hoje o tema da nossa aula é falarmos a respeito do empreendedorismo. Você sabia que o Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo? Então vamos lá, que eu vou explicar para você o porquê. O objetivo da nossa aula de hoje é entender o que é o empreendedorismo, seus traços comportamentais que são necessários, né? Todo o empreendedor obrigatoriamente tem que ter alguns traços considerados importantes e características. E além disso, nós vamos fazer uma breve análise do empreendedorismo na economia do Brasil, que está cada vez mais forte e evoluindo de uma forma muito promissora. Bom, em termos de conceito, o empreendedor, segundo Maximiano, é a pessoa que assume o risco de começar uma empresa. Ou seja, ele tem a coragem, ele tem aquela iniciativa de iniciar uma empresa. Então, toda pessoa que tem essa iniciativa, essa coragem, é um empreendedor. Ou segundo o dicionário Rosses, da língua portuguesa, empreendedor é uma palavra que vem do latim empreendere, que significa decidir e realizar a tarefa difícil e laboriosa. Bom, como eu falei, para ser um empreendedor é necessário ter alguns tipos de comportamentos que são importantes na hora de você gerenciar ou tocar, né, como a gente fala, né, tocar uma empresa, porque ela tem inúmeros problemas que você, como empreendedor ou como administrador daquela empresa, tem que tomar as decisões, né? Então, quais são os principais, né, traços necessários que o comportamento do empreendedor justifica a sua gestão, como sendo boa ou como sendo má, né? A primeira delas é a criatividade, ou seja, a partir do momento que o empreendedor tem aquela iniciativa, aquela criatividade de abrir uma empresa, ele começa a ter a sua iniciativa com base no empreendedorismo. Uma outra característica e um outro tipo de comportamento que é importante, ele precisa ser otimista. Por quê? Porque ao tocar uma empresa, você vai ter problemas, vai ter dificuldades, às vezes a situação não está boa, mas você não pode perder o entusiasmo, porque você que está representando a empresa. Então é necessário que você seja otimista. Tem que ser perseverante, para nunca desistir na primeira dificuldade, né? Porque com certeza quando você abre uma empresa você vai ter inúmeros percalços, inúmeros problemas, e aí você tem que estar sempre perseverando o objetivo, que é dar vida àquela empresa. Ele tem que ter um pouco de experiência em implementar. Por quê? Porque na criação de uma pequena ou média empresa, você precisa implementar um processo, você precisa implementar um produto, você precisa implementar um tipo de atendimento diferenciado para o seu cliente. Então é importante que ele tenha esse traço comportamental de implementador. Outro traço importante é que ele precisa assumir riscos. Então ele não pode ter medo. Ele tem que estar sempre disposto a assumir riscos, desde que esses riscos sejam viáveis, sejam calculados e factíveis. E também ele precisa ser independente, porque a empresa depende dele e ele não pode ficar dependendo de outros.
Então, com base nesses traços comportamentais, o empreendedor tem condição de dar ou de realizar um bom empreendimento. Além disso, além dos traços comportamentais, ele precisa ter algumas características também que são importantes para o seu desenvolvimento. Uma delas é visão do negócio, ou seja, ele precisa saber o quanto é importante e qual é a missão, qual é a visão que ele quer para a empresa dele, saber planejar e ter uma visão de futuro. Ele precisa saber lidar com pressão. Por quê? O mercado, os fornecedores, os concorrentes sempre vão estar exercendo uma pressão sobre ele. Então ele tem que estar sujeito e saber lidar com isso. Uma outra muito importante, ele tem que ser apaixonado pelo que faz. Então, o empreendedor, ao escolher um tipo de negócio, tem que ser um negócio que ele goste, para ele ter aquela paixão. Senão, como é que você vai tocar uma empresa se você não tiver aquela paixão, aquela vontade, né, de querer que o negócio dê certo? Tem que ser otimista e independente, porque só depende dele para a empresa ter sucesso, né? Então ele tem que acreditar nele, no seu potencial e ser otimista. Tem que ser um bom líder e saber trabalhar em equipe, porque com certeza ele vai comandar pessoas, e aí é importante essa característica, né, de ser um bom líder. Tem que ter uma ampla rede de relacionamentos, que é o networking. Quanto maior for sua rede de relacionamentos, mais chance ele tem de sobreviver nesse mercado competitivo. Tem que ser organizado e saber planejar, porque são funções básicas necessárias para ele organizar a sua empresa. Ele tem que estar constantemente atualizado, né? Lendo, participando de congressos, indo em feiras, em shoppings, tudo isso para ele sempre estar atualizado com o tipo de mercado, com o tipo de segmento que ele está atuando, porque essa atualização é muito importante. Só para vocês entenderem a importância do empreendedorismo, vamos ver alguns dados estatísticos de como está hoje o empreendedorismo no Brasil. Olhando aqui para esse nosso gráfico, nós estamos vendo que o percentual de população de 18 a 64 anos que estão com vontade de serem empreendedores está crescendo cada vez mais. Nesse gráfico aqui, que vai do ano de 2012 a 2019, você vê que o total de empreendedores sai da faixa de 20,9 milhões até 38,7 milhões de pessoas. Ou seja, segundo dados da GEM, que é um órgão especializado em fazer estatísticas do empreendedorismo, o Brasil tem um potencial enorme, seja de quase 40 milhões de pessoas que estão com essa iniciativa de empreendedorismo. E desses 40 milhões, cerca de 23 são empreendedores iniciais, ou seja, que estão começando agora, e o restante, 16,2, são empreendedores já estabelecidos. Então é um volume muito forte, o que dá essa força e essa característica de nós sermos um país empreendedor. Em termos de atividade do empreendedorismo, no setor extrativo, nós temos quase 0,08, né? Quase 8% das atividades iniciais e 2,8% das estabelecidas. No setor industrial, 22,9% de empreendedores iniciais e 35,8% estabelecidos, é bem forte. Serviços orientados para o negócio, 7,6% nos empreendedores iniciais e 5% nos estabelecidos. E os serviços orientados para o consumidor, que é o grande volume da maioria dos empreendedores do nosso país.
é 68,7% dos empreendedores iniciais e 56,4% dos estabelecidos. Então, vocês estão vendo que a predominância de empreendedores na área de serviços é a mais forte aqui no nosso país. Em termos de empreendedores relacionados à inovação, aí nós estamos gatinhando. Ainda não temos uma boa performance nessa área de inovação. Por exemplo, aqui na parte desse gráfico nós podemos ver que a maioria dos empreendedores locais da própria região, ele tem 10% só de empreendedores inovadores e 10,2% de tecnologia nova, né? E nos empreendedores estabelecidos, essa taxa é 4,4% e 3,7%. Agora, já no Brasil, olha como a taxa é baixa, 0,6% do produto serviço novo e 0,3% de tecnologia nova, né? E não são novos, é a maioria. Então, na questão de criatividade ou inovação, ainda nós precisamos percorrer um longo caminho, através de pesquisa, através de incentivos, porque não é a nossa característica. Então, vocês perceberam que para fazer uma breve análise do que é o empreendedorismo no Brasil, nós temos um volume muito grande de empreendedores, mas ainda não somos criativos. Então, o que nós temos que fazer? Investir em treinamento, investir em pesquisas nas universidades, investir em incentivos, né, para desenvolvimento de novos serviços, novos produtos. Tudo isso vai alavancar a inovação no país. Já que nós somos um país criativo, empreendedor, por que não ser inovador? Porque aí sim nós teremos uma grande performance, porque a inovação geralmente ela traz consigo uma competitividade melhor. Então era esse o nosso objetivo e até a nossa próxima oportunidade.